Fala aí, galera do SDA, Semana do Avivamento. Eu sou o Henrique Kriegner aqui do Dunamis Movement e eu tô feliz demais em poder compartilhar um pouco com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas aquilo que Ele trouxe também na palavra, para que a gente possa fazer a diferença nas 7 esferas. Cara, que demais, eu fico muito feliz quando eu vejo a galera se mobilizando aí da Semana do Avivamento e todas essas coisas acontecendo já ano atrás de ano e vários momentos aí em que Curitiba, o Brasil e as nações foram impactados pelo que Deus está fazendo através de vocês. E você faz parte disso, então glórias a Deus pela sua vida. Sabe, eu quero me apresentar aqui para vocês que talvez a gente pode não se conhecer. Eu faço parte da liderança do movimento Dunamis, fiz parte também, continuo fazendo parte da liderança do Descend no Brasil. Então muita coisa aconteceu lá em fevereiro de 2020, talvez você até esteve conosco presencial ou online. Mas muita gente pensa que o meu envolvimento com o ministério é somente por aí, ou talvez o que eu faço é só dentro da igreja local, e na verdade não. Eu sou formado em relações internacionais desde que eu conheci Jesus quando eu tinha 16 anos de idade, em 2008, lá no comecinho do Dunamis. Deus trouxe uma revelação, cara, que o meu chamado era na área da política também, na área do governo. E calma aí, eu não vou pedir voto aqui para você não, fica tranquilo. Mas uma coisa você precisa saber, Deus está levantando pessoas para transformarem as áreas de influência. Nós falamos aqui, vocês já tiveram conversas, sessões aqui sobre isso, e eu quero te encorajar a realmente abraçar. Eu sou um exemplo vivo disso, de uma pessoa que tem uma participação dentro da igreja, eu tenho o meu papel dentro da igreja local, que eu faço parte de um movimento cristão, que eu faço parte, que é o Dunamis, mas também o Senhor tem me chamado para influenciar na esfera do governo. Logo no iniciozinho da faculdade, eu trabalhei no escritório representante das Nações Unidas, da ONU, aqui em São Paulo. Também trabalhei dentro do Banco Mundial, lá em Brasília, na Fundação Brava, desenvolvendo aí projetos para melhoria de gestão pública. E eu sei que os nomes são meio pesados, mas é só para você saber que o que eu vou compartilhar aqui é algo que Deus colocou no meu coração, mas que eu também tenho vivido na minha vida. É possível sim você fazer a diferença nas 7 esferas da sociedade. E antes da gente entrar nos passos práticos daquilo que Deus tem nos chamado a fazer, daquilo que Ele colocou no meu coração, eu tenho certeza que está colocando no seu também, eu queria garantir que alguns princípios sobre 7 esferas estão muito claros para você, beleza? Vamos lá, o primeiro princípio sobre transformação de cultura, sobre impactar a sociedade, sobre 7 esferas, está lá em Mateus do capítulo 5, cara. Eu queria que você abrisse isso aí junto comigo. Tá lá, ó, Mateus capítulo 5, no versículo 16, a gente vê Jesus trazendo para nós um comissionamento. Ele fala o seguinte: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se você entra numa mentalidade em que você vai querer trazer a glória de Deus, ou que você talvez vai querer fazer a diferença nas 7 esferas da sociedade, e isso não é para a glória de Deus, em primeiro lugar, meu amigo, você está entrando num lugar muito perigoso. Então, para fazer a diferença, eu preciso, antes da gente entrar na ferramenta, eu preciso que o teu coração esteja alinhado. É para a glória de Deus. É para que você venha trazer vidas para Cristo. É para que o reino de Deus seja expandido. Lá em Mateus, o capítulo 5, Jesus deixa claro para nós. No versículo 13, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Você sabe muito bem que Jesus fala que nós cristãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas é interessante a gente olhar para isso aqui. Eu queria te convidar a olhar para isso de uma forma diferente. O sal naquela época, ele não tinha simplesmente a função de trazer um sabor adicional a alguma coisa. Não era só para deixar a batata frita mais gostosa ou para deixar a comida um pouco mais salgadinha. Não, o sal era um instrumento, ele era um elemento usado para conservação. Naquela época você sabe muito bem que não tinha geladeira. Então ou eles conservavam na banha do porco, ou eles conservavam no sal. Como os judeus não comiam porco, então eles usavam o sal para conservar carne, para conservar outros tipos de alimento. Então, quando Jesus está falando sobre o sal aqui, ele está sim falando sobre aquilo que traz sabor, mas ele também está falando sobre aquilo que traz conservação.
Entende que atuar nas 7 esferas significa você trazer conservação de algo que Deus criou para ser e que agora, por conta do pecado, está perdendo a sua essência natural, está apodrecendo. E olha o que Jesus fala aqui que é interessante: se o sal for insípido, ou seja, se o sal não tiver a sua função sendo cumprida, com que há de se salgar? Então, para nada mais presta senão ser lançado fora e pisoteado pelos homens. É isso que acontece com toda a área da sociedade que não está sendo conservada segundo o design original de Deus. Eu queria, antes da gente entrar nas ferramentas práticas, te encorajar a pensar que todos os sistemas, todas as áreas, toda a organização que existe nesse nosso mundo é um reflexo daquilo que um dia o ser humano presenciou na perfeição. Aquilo que existe aqui na Terra é um reflexo do que existe nos céus. Existe um sistema familiar na Terra porque existe um sistema familiar nos céus. Existe economia no reino de Deus. Existe governo no reino de Deus. Deus é o rei. Nós conhecemos inúmeros outros sistemas aqui na Terra que, na verdade, eles são feitos lá no reino de Deus. Foram feitos no céu. E é tão importante a gente perceber isso, porque a nossa missão nas 7 esferas é conservar, é trazer, restaurar o design original que foi perdido por conta do pecado. E nós vamos fazer isso quando nós temos certeza que nós conhecemos como aquela área da sociedade, aquela esfera foi então desenhada para funcionar. Então, hoje a gente olha para a família no Brasil e a gente olha para a esfera da família do mundo todo e a gente fala, cara, quantos problemas, quantas confusões, quantas brigas, quanto divórcio, quanto adultério. Isso tudo é uma deterioração dessa área por conta do pecado. No design original de Deus, a família é perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma perfeita harmonia entre os três. Mas ali a gente vê que o pecado foi deteriorando isso. Então a gente começa a entender também, se eu sou o sal da terra, o sal tem a capacidade de conservar, então eu preciso restaurar aquela área para o seu design original. Percebe que você não precisa reinventar a roda? Percebe que você não precisa criar, entre aspas, nada novo? Você precisa trazer a realidade dos céus para a terra. Então você fazendo a diferença naquela área específica da sociedade é você restaurar o design original pelo qual ela foi criada, para a função que ela foi criada, na estrutura que ela foi um dia criada. Isso te traz uma certa urgência em conhecer mais da Bíblia. Isso te traz uma certa urgência em conhecer mais qual é esse design original. Isso é algo tão necessário nos dias de hoje. Por isso, você que quer fazer a transformação lá fora, você precisa estar firmado na palavra de Deus, firmado nas revelações que o Espírito Santo de Deus vai trazer sobre a sua vida naquela área, tá bom? Outra coisa que eu quero garantir aqui com você, que você entendeu dos outros encontros que nós tivemos. Lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus nos dá uma grande comissão para discipular nações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías 2, no versículo 2, traz uma profecia. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos outros montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele a todas as nações. Ou seja, todas as nações vão até o monte da casa do Senhor, porque é de lá que vai sair a lei e toda a instrução que o povo precisa. Isso está lá em Isaías 2, no versículo 2. São profecias do que é que vai acontecer. Nós temos esse comissionamento de discipularmos nações. E eu queria que você também lembrasse que nós somos chamados para boas obras. Até a segunda vinda de Cristo, eu não sou salvo pelas obras. Você sabe muito bem disso, não é? A palavra vai dizer e vai garantir para nós que nós somos salvos pela fé. Mas eu sou salvo pela fé, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou sim salvo para boas obras. Mateus 5, no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É de Deus que as pessoas venham reconhecer o bom trabalho que você tem feito. Isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus através da sua vida. Não tenha medo de demonstrar o que você está fazendo.
Tem muita gente que acaba não influenciando uma esfera da sociedade, não porque ela não faz um bom trabalho, mas porque ela quer esconder, achando que ela precisa então viver numa falsa modéstia. Não, cara, se você é excelente naquilo que você faz, deixa as pessoas perceberem, deixa as pessoas reconhecerem, porque quando elas virem aquilo que você fez com as suas mãos, aquilo é uma oportunidade para que você venha glorificar o seu Pai que está nos céus. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Eu amo isso e é uma oportunidade. Eu oro agora em nome de Jesus que o Senhor venha brilhar a luz dele sobre a sua vida e todas as boas obras que você tem feito venham ser conhecidas pelos homens, para que eles venham então, através da sua vida, dos resultados que você trouxe naquela área da sociedade, eles venham glorificar o nome do nosso Deus e eles venham receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso grande Salvador. Glória a Deus! Cara, eu quero falar com você agora de forma prática, como que a gente pode fazer a diferença aqui nas 7 esferas. Como é que eu posso ser alguém relevante? Como é que eu posso trazer transformação? Eu quero trazer aqui para a gente iniciar 4 pontos que foram escritos ali pelo Johnny Enlow, quando ele escreveu o livro dele, O Renascimento das 7 Montanhas. E ele diz, olha, toda pessoa, e biblicamente, toda pessoa que faz a diferença em alguma esfera da sociedade, ela pode se encaixar em no mínimo 4 categorias. Ou ela vai ser um protagonista, anota bem esses nomes, protagonista, ou ela vai ser um conselheiro, um intercessor ou mesmo um investidor. Vamos lá. Um protagonista, um conselheiro, um intercessor ou mesmo um investidor. O que são esses? Seja qual for a esfera que o Senhor está colocando na sua frente, na sua vida, no teu coração, você pode ser um protagonista naquela esfera. O que é ser protagonista? É você ser o número 1, ser aquela pessoa que vai dar a cara a tapa. Você é o cara que vai ser reconhecido naquela esfera. Então, se Deus está te chamando para a área de artes e entretenimento, talvez você vai ser alguém que vai ser um ator, uma atriz, você vai ser um apresentador de um programa, você vai ser um diretor de cinema muito famoso, você vai ser alguém que tem o seu rosto, o seu nome conhecido, você está sendo um protagonista. Se Deus te chamou para a área do governo, por exemplo, talvez você vai ser candidato nas próximas eleições, você vai se candidatar a alguma coisa, ou mesmo na igreja você vai ser a pessoa que está ali na linha de frente, esse é o protagonista. Mas nem todo mundo é chamado para ser o protagonista. É um erro, pessoal, a gente pensar que se você é chamado para a área de artes e entretenimento, que você precisa ser uma celebridade. Que se você for chamado para a área de governo, que você precisa ser um candidato. Ou se você for chamado para a área da família, que você precisa ser um psicólogo super famoso que vai aconselhar pais e mães. Não necessariamente. Tem algumas pessoas que têm o chamado de ser o número 1, mas outras pessoas têm um chamado de bastidor, um chamado de serem aquela posição número 2, o conselheiro. Então tem o protagonista, mas tem o conselheiro. Lembra de Daniel? Daniel não era o rei da Babilônia, mas ele servia ao rei da Babilônia. Neemias, ele não era o rei da Pérsia, mas ele servia ao rei naquela época. O próprio José, apesar dele ser governador, então ele era protagonista, governador do Egito, ele servia e atendia às ordens também do faraó, do rei do Egito. Então o número 2 é uma posição muito poderosa. E me permita dizer aqui, cara, eu acho que às vezes a gente subestima o poder do número 2. Tem muita gente querendo ser número 1, mas às vezes Deus te deu uma unção para ser número 2 e glória a Deus por isso. Você não vai ter lá milhões de seguidores na tua página, tá tudo bem, mas você vai ser uma pessoa influente. Até dentro do governo, eu vou dizer para você que os números 2 têm mais poder até do que o número 1, porque o número 2 é quem direciona a opinião, é o que direciona as decisões, é o que orienta por detrás do bastidor, ali de trás do palco, para que então o número 1 possa tomar uma decisão. Quão importantes são os números 2. Não subestime o poder de um número 2. Então, o número 2 é esse conselheiro. É alguém que vai aconselhar o protagonista. É alguém que não necessariamente tem a caneta na mão para tomar decisão, mas ele influencia demais o cara que tem a caneta na mão. Então, isso para todas as áreas, para todas as 7 esferas, tá bom? Importante a gente lembrar disso. Em terceiro lugar, eu tenho a posição de intercessor. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que Deus colocou no meu coração uma área da sociedade que talvez eu nunca vou trabalhar naquela área. Eu nunca vou talvez atuar naquela área. Mas eu sei que o Senhor está colocando no meu coração algo profundo para ela.
e eu preciso orar, interceder por aquela área. Tem inúmeras pessoas que influenciam o governo, e eu vou dizer para você, isso é verdade, hein? Tem inúmeras pessoas que influenciam o governo, mas nunca foram candidatos, nunca nem trabalharam numa repartição pública. Simplesmente porque colocaram o seu joelho no chão e se dedicaram a orar e interceder pelos nossos líderes, pelos nossos representantes e também pelo nosso país. Tem pessoas que influenciam a esfera dos negócios, não porque são empresários de sucesso ou são pessoas muito influentes na área, mas simplesmente porque oram por aqueles que estão naquele lugar. Esses são os intercessores. Talvez Deus hoje está gerando no seu coração um clamor por interceder por alguma área. E é dessa maneira que você vai poder contribuir demais para a transformação que essa área vai viver. E em quarto lugar, você pode ser chamado a ser um investidor. Ou seja, alguém que vai trazer recursos, sejam eles financeiros ou de alguma outra natureza, para que determinada pessoa possa ocupar a sua posição na área de influência que ela foi chamada para ocupar. Então você pode falar, cara, vai ser uma oferta que eu vou dar na vida de alguém que está começando uma carreira nas artes. Eu vou trazer aqui para uma pessoa que está começando a se despertar aqui na esfera, por exemplo, da igreja, e eu vou investir num curso de preparação teológica, num seminário. Pode ser que seja isso. Pode ser que você vai receber na sua casa, dando abrigo, dando a hospitalidade para alguém que veio para a sua cidade se preparar. Eu não sei, existem diferentes maneiras que você pode ser ativo, ser atuante nas esferas da sociedade. E eu estou trazendo aqui exemplos muito simples, pessoal, de uma forma intencional. Eu poderia estar falando aqui para você, vai lá fazer a faculdade, vai lá fazer isso. Isso tudo é verdade. Você precisa de excelência para que você venha cumprir com o seu chamado. Mas existe uma urgência tão grande de Deus, da parte de Deus, para que nós venhamos entender o nosso papel nas áreas, nas diferentes esferas da sociedade. Essa urgência é tão grande que eu não poderia aqui dizer algo para você que você só vai poder fazer daqui a um tempo. Eu preciso trazer a simplicidade para que você entenda que tem algo que você pode começar a fazer hoje. Seja investindo, seja intercedendo, seja aconselhando ou seja se preparando para ser um protagonista. Existe algo que você pode começar fazendo hoje. Você não precisa de um título, você não precisa de uma posição, você precisa de uma decisão no teu coração e dizer, Senhor Deus, eu recebo esse chamado que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Eu vou influenciar essa determinada esfera da sociedade. E com isso, eu tomo posse agora dessa promessa. E eu oro no nome de Jesus, me posicionando nesse lugar. Pai, traz para mim os recursos, traz para mim as pessoas, traz para mim as estratégias e me faz andar cada vez de uma forma mais concreta para que eu possa chegar nesse lugar e atingir o objetivo que o Senhor colocou diante de mim. Cara, imagina só, toda uma geração se levantando com esse mesmo entendimento. Nós vamos ter aqui, na Semana do Avivamento, nós vamos poder te conectar com organizações que já estão com a mão na massa. Pessoas no mundo dos negócios, pessoas dentro da igreja, pessoas no campo missionário, diferentes iniciativas que você vai poder se conectar com gente que já está fazendo. E olha só, às vezes a melhor coisa, antes de você começar a dar passos com a sua própria perna, construir a sua própria visão, a melhor maneira é você servir a visão de alguém que já está fazendo algo relevante. É você servir aquilo que aquela pessoa está fazendo. Você recebe a unção para aquilo, você também recebe experiência para aquilo e você está muito mais capacitado para cumprir o que Deus te chamou. Seja um protagonista, seja um conselheiro, um investidor ou um intercessor, eu quero te encorajar a começar a tomar passos práticos para que você então faça a diferença nas esferas da sociedade. Com isso, você vai precisar daqueles princípios que a gente viu aqui no começo. Você vai precisar lembrar que você foi chamado para conservar a sociedade. Quando eu falo conservar a sociedade, não é conservar do jeito que ela é hoje, é conservar do jeito que Deus um dia desenhou para que ela fosse. Então você vai precisar de muita intimidade com o Espírito Santo e leitura e conhecimento da palavra, para que você venha entender, Deus, qual é o teu sonho para as artes? Deus criou as artes, Ele é o Deus criativo, Ele é o Deus criador de todas as coisas. Então quando Ele criou as artes, o que Ele pensou? Quando Ele criou a música, qual que era o desejo dele quando Ele criou a música? Quando Ele criou os negócios, quando Ele criou a economia, o que Ele desejava com aquilo? Quando Ele criou a família, qual era o anseio no coração de Deus?
Se você não souber isso, cara, você muito provavelmente não vai ter uma visão suficiente para poder trabalhar e você vai ser então consumido pela visão que hoje domina essas áreas nesse mundo. Olha o que Jesus falou, se o sal perder a sua capacidade, ou seja, se o sal não conseguir conservar, não souber como conservar, então ele não serve para mais nada a não ser pisoteado pelos homens e jogado fora. A gente tem visto tantas áreas da nossa sociedade que hoje estão sendo pisoteadas pelos homens, estão sendo cuspidas, estão sendo jogadas fora, elas estão apodrecendo. Por quê? Tá faltando pessoas, tá faltando sal. Tá faltando nós, cristãos, que somos ativados, que somos comissionados, que somos ungidos para então trazer a transformação para essas áreas da sociedade. Então eu estou falando aqui sobre você ter essa revelação de que você precisa restaurar ao design original. E isso vai requerer de você intimidade com Deus e leitura da palavra. Vai requerer de você também que você venha ter uma visão, ou seja, uma direção, um comissionamento de Deus. Em segundo lugar, nós falamos como Deus nos comissionou a discipular nações. A grande comissão, nós temos a profecia de Isaías 2, que nós lemos juntos aqui. Então você precisa ter uma visão para aquela área. O que você quer trabalhar naquela área? Não é só ocupar o espaço. Muita gente erra pensando que a transformação da sociedade vai vir quando nós tivermos evangélicos nos lugares de influência. Não é. Na verdade, um presidente evangélico às vezes pode mais atrapalhar do que mesmo ajudar. Nós precisamos de pessoas que carreguem os princípios, os valores, que sim confessem a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas nós precisamos de pessoas que não estão lá somente para sentar numa cadeira ou ocupar um determinado lugar, ou simplesmente dizer, isso aqui é uma marca evangélica, isso aqui é uma companhia de teatro evangélica. Não, nós precisamos de pessoas que são competentes o suficiente para então transmitir os seus princípios, os seus valores através da excelência. Não é só ocupar o espaço, é transformar a partir do espaço que você ocupa. Isso é tão importante você entender. E isso vai te levar a um lugar onde você vai precisar de treinamento. Você vai precisar de uma capacitação prática. Nós falamos muito isso no Dunamis. E talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer nesse momento é estudar. Talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer é um curso técnico. Talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer é abraçar a oportunidade de um estágio, para que você seja tecnicamente capacitado para fazer o que precisa ser feito. O mundo, pessoal, não precisa de mais pessoas que falem sobre a coisa certa. O mundo já cansou de ouvir o que a igreja é contra ou o que a igreja é a favor. Eles precisam começar a enxergar os resultados da nossa pregação. Sabe lá, Atos do capítulo 4, e eu sempre cito essa passagem porque para mim é algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Nós temos Pedro e nós temos João diante do Sinédrio, as autoridades daquela época, autoridades religiosas, políticas, eles estavam lá. E aí então, Pedro e João, eles começam, os líderes religiosos, eles começam a questionar, falam assim, no nome de quem vocês fizeram esses milagres? No nome de quem vocês pregam que Jesus ressuscitou no terceiro dia? E eles trazem toda uma justificativa, mas no final, os líderes, eles tinham muito mais capacidade para dialogar, muito mais capacidade para poder derrubar todo o argumento que Pedro e João, dois simples discípulos, dois simples apóstolos ali, estavam ali, até a própria palavra vai dizer no versículo 16 que eles eram iletrados, eles eram incultos, ou seja, eles não tinham conhecimento, cara. Os outros que estavam lá questionando eles eram os bambambãs da época, os caras sabiam de tudo. Mas de repente eles se reúnem e eles fazem assim, olha gente, a gente sabe, eu tô parafraseando aqui, tá? Depois você dá uma lida lá em Atos 4. Mas eles se reúnem e eles falam assim, a gente sabe que nós não acreditamos no que eles estão falando. E nós não queremos que Jerusalém acredite também na mensagem de que esse tal de Jesus era o Messias, porque ele não é o Messias. Eles pensavam isso. Mas eles falaram, o que nós vamos fazer com esses homens? Porque um sinal foi feito diante de toda Jerusalém e nós não podemos negar. Olha isso. Eles tinham toda a retórica, todos os argumentos para então desmontar os argumentos de Pedro e João. Mas de repente, quando eles estão diante de um milagre, diante de um sinal, de um fato concreto, de um ato inegável, que não dá para você simplesmente esquecer, depois, diante disso, eles falam, cara, os nossos argumentos ficam agora de lado, porque um fato foi feito, um milagre foi feito diante de toda Jerusalém e nós não podemos negar.
Nós somos uma geração que somos chamados a não viver só de palavras. Nós não podemos chegar na política e dizer como ela deve ser. Nós precisamos fazer ela ser como ela deve ser. Você não pode chegar na esfera da moda para dizer, criticar, isso aqui é muito curto, isso aqui é muito feio, isso aqui é muito profano, isso aqui é muito sujo, isso aqui... Não, isso aqui não agrada o coração de Deus. Tá, mostra o que agrada o coração de Deus. Traga resultados proféticos. Através da sua excelência ali e a sua competência, traga resultados claros, resultados que comunicam o que está no coração de Deus. Traga questões materiais de verdade. Nós não podemos ser uma geração que fala mais do que faz. Nós precisamos falar bastante, porque hoje em dia você sabe muito bem que as redes sociais estão cheias de pessoas querendo dizer que o que nós acreditamos não é verdadeiro, que é antiquado, que é homofóbico, que é machista, que é isso, que é aquilo. E nós precisamos defender os nossos princípios e os nossos valores. Mas essa defesa vem também com resultados concretos no mundo dos negócios, na artes e entretenimento, mídia e comunicação, na igreja, no governo, em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos revelar para o povo o que é que Deus quer, qual é a vontade de Deus e como Deus um dia desenhou aquela esfera para ser. Eu espero que isso aqui esteja te abençoando. Eu espero que você esteja tirando daqui passos práticos de como você pode organizar a sua visão, entender o que o Senhor está te chamando a fazer e, ao mesmo tempo, dar um primeiro passo, depois um segundo passo. Não pense que você está numa corrida de 100 metros. Você não está para conquistar, para transformar uma esfera da sociedade, para trazer a realidade do reino de Deus numa esfera da sociedade nos próximos 2, 3 anos. Se acontecer, glórias a Deus, mas tenha calma no seu coração. Nós estamos correndo uma maratona. O nosso compromisso é até o último dos nossos dias aqui na terra. Até o nosso último suspiro, nós temos a oportunidade de trazer o reino de Deus. E eu quero te encorajar a abraçar esse compromisso que é para a vida toda. Você com certeza vai conseguir fazer a diferença, seja na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, nacionalmente ou internacionalmente. O que for que Deus te colocou no teu coração, abrace isso com excelência. Busque isso com todas as tuas forças, porque com certeza você vai conseguir revelar o reino de Deus e trazer mais e mais pessoas para essa família que se chama aí pelo nome do nosso Deus, que carrega o sangue de Jesus e que espera pela sua volta. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui assistindo a esse nosso momento. Obrigado porque eles estão participando. Deus, obrigado pela determinação que eles têm no coração de poder fazer algo relevante para o teu reino. Obrigado porque eles não estão contentes em somente falarem, somente dizerem, só mostrar o que eles acreditam. Não, eles querem fazer algo relevante. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, põe no coração de cada um agora uma chama, uma fome, uma sede. Senhor Deus, põe uma ira santa contra tudo aquilo que não vai de acordo com o teu design original, de acordo com o teu desenho original para as áreas da sociedade. Nos dá revelação. Espírito Santo, abre os nossos olhos e nos dá revelação daquilo que um dia o Senhor planejou para que a nossa sociedade, para que o nosso mundo, para que os nossos sistemas, da forma como o Senhor planejou, nós queremos isso acontecendo aqui. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer essa oração, assim na terra como é no céu. A tua vontade sendo feita assim na terra como é no céu. Por isso nós oramos agora, Deus, levanta pessoas que vão trazer a tua vontade para as famílias, assim na terra como é no céu. A tua vontade para o governo, assim na terra como é no céu, para moda, para artes, entretenimento, comunicação, para todas as áreas. Nós declaramos que seja assim na terra como é no céu. Nos capacita hoje, em nome de Jesus. Que o próprio Senhor venha te abençoar, derramando as bênçãos dele sobre você, o sangue de Jesus, tirando todo o pensamento que não pertence ao coração e à mente dele, mas trazendo ideias criativas, recursos, ali você vendo caminhos onde antes não existia, você sendo criativo para trazer o reino de Deus em todas as esferas. Que Deus te abençoe e nós nos vemos logo mais.